Olá, Elenir Menegaso do canal Connect. Eu sou dando sequência aos vídeos que estamos falando sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós ficamos de falar nessa sequência de vídeo sobre quais seriam as condições relacionadas com as crianças, os adolescentes e os adultos com o déficit de atenção. Então, embora nem seja o caso, algumas crianças, elas podem apresentar também outros sintomas ou outros problemas relacionados ao déficit de atenção. E esses sintomas e esses problemas, eles podem ser vários. Um deles é o transtorno de ansiedade. Transtorno de ansiedade que faz com que a criança ou um adulto seja extremamente preocupado ou seja extremamente nervoso a maior parte do tempo, podendo causar até sintomas físicos como taquicardia, sudorese, tontura. As crianças, principalmente, elas não sabem explicar ou especificar o que seria uma taquicardia. Quando nós sentimos o batimento do nosso cardíaco, do nosso coração. Outro sintoma também que está relacionado com o déficit de atenção são os transtornos que se chamam desafiador de oposição. Ele é definido como um comportamento negativo e perturbador. E especialmente em relação a figuras de autoridade, como pais e professores. Então a criança, ela não consegue ter uma posição de ouvir um professor, ou uma mãe, ou um pai. Ele não consegue se sentir à vontade. Por isso se chama transtorno desafiador de oposição. É aquele adulto ou aquela criança que está sempre se opondo àquilo que ela está ouvindo, ou àquilo que ela está falando, ou àquilo que estão falando para ela. E, nesse caso, traz também transtorno de conduta. Isso geralmente envolve uma tendência a um comportamento altamente antissocial. E quais seriam esses transtornos de conduta? O roubo, o brigar, o vandalismo, ferir as pessoas ou os animais. Isso quando levado ao extremo. Qual seria um outro sintoma que pode ser levado em consideração também? A depressão. E essa depressão, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir como problemas no sono, dificuldade para pegar no sono, dificuldade para manter o sono, dificuldade para dormir, no sentido de uma noite toda, dormir de uma maneira tranquila. Então, padrões do sono irregular também pode estar acompanhado das pessoas que têm esse TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção. E o transtorno do espectro autista também, porque afeta a interação social, afeta a comunicação e os interesses que a criança e o adulto têm, porque ele, na verdade, tem um comportamento diferenciado. Então, pode trazer também, pode ser considerado, pode ser como se nós fôssemos levar em consideração sintomas relacionados com o déficit de atenção. A epilepsia, que é uma condição que afeta o cérebro e causa ataques de convulsões repetitivas. Pode também a criança ou o adulto ter a síndrome de Tourette, que é aquela condição do sistema nervoso caracterizada por uma combinação de ruídos e movimentos involuntários, como tiques. Ela fica o tempo inteiro fazendo um movimento involuntário e às vezes ela junta o movimento involuntário com alguns ruídos. Então ela pode ter um movimento e ficar
Então são ruídos e movimentos involuntários, isso que é caracterizado pela síndrome de Tourette. Outro sintoma que pode também estar relacionado com o TDAH, que são as dificuldades de aprendizagem, como a dislexia. Então, os sintomas em adultos, eles são mais difíceis de definir. Isso é porque faltam mais pesquisas em adultos com TDAH. Hoje, as pesquisas e os estudos estão muito voltados para as crianças. Hoje. E nas crianças do passado, que já tinham esta síndrome e que não foram diagnosticadas. Então, hoje eles são adultos que passaram por essa fase, não foram diagnosticados, porque o TDAH, ele é um transtorno de desenvolvimento. Então, ninguém percebe, ou poucas pessoas percebem, quando a criança está passando por essa fase, como eu disse no vídeo anterior, até os 6 anos é mais fácil detectar. Então, acredita-se muito hoje que não possa se desenvolver em adultos. Não é que não pode se desenvolver em adultos, ele foi desenvolvendo ao longo dos anos. E quando ele é adulto, ele tem todos os sintomas do TDAH, mas ele não tem a consciência, ele não tem uma pessoa para sinalizar, não teve uma pessoa para sinalizar. E por isso que muitas pessoas hoje não são diagnosticadas quando adultos com o TDAH. Ele provavelmente apareceu sim na infância, mas ele passou despercebido. Então, sintomas frequentemente, eles persistem desde a infância. Ele passa pela adolescência, ele vai pela vida adulta e muitas pessoas não se apercebem que mantém isso. Então, quais os problemas ou condições adicionais experimentados por crianças com TDAH, como a depressão ou a dislexia, ou podem continuar na vida adulta? Então, aos 25 anos, em torno de 25 anos, cerca de 15% das pessoas com esse diagnóstico, quando crianças, ainda apresentam uma gama completa de sintomas. E 65% ainda apresentam alguns sintomas que afetam a vida diária. Então, os sintomas em crianças e adolescentes, às vezes, eles também se aplicam quando eles já estão muito adultos. E alguns especialistas afirmam que a maneira como a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade afetam os adultos pode ser muito diferente da maneira que afetam as crianças. Por exemplo, a hiperatividade, ela tende a diminuir em adultos, enquanto a desatenção, ela tende a piorar à medida que aumentam as pressões da vida, quando as pessoas se tornam adultas. Os sintomas do TDAH em adultos também tendem a ser muito mais sutis do que na infância. Por isso que muitos adultos têm e não são diagnosticados e apresentam muitos problemas de comunicação, de relacionamento. Alguns especialistas sugerem uma lista de sintomas associados em adultos. Então, quais seriam esses sintomas para que pudesse ser realmente diagnosticado TDAH em adultos? O descuido e falta de atenção nos detalhes das coisas que estão fazendo. Iniciar continuamente novas tarefas antes de terminar a antiga. Então, as pessoas começam muitas coisas e não conseguem terminar nenhuma delas ou poucas, né? Habilidades organizacionais. Elas não têm essa habilidade de organização. É uma habilidade fraca. Então, são pessoas que geralmente convivem em ambientes que não têm organização para outras pessoas. Para ela, sim. Ela pode conviver muito bem em um ambiente super desorganizado. Ela sabe onde estão as coisas dela. A desorganização não afeta,
Ela, aos olhos de quem está vendo, o ambiente está muito desorganizado, mas ela se encontra num ambiente desorganizado. Então são aquelas mães que estão sempre falando para os filhos: arruma seu quarto, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para manter isso aqui organizado. Não sei como você consegue conviver num lugar desse. Então está afetando a pessoa. Está afetando a pessoa que não tem o TDAH, mas quem tem não está afetando. Ela não tem uma capacidade de organização intensa. No adulto, ele tem a incapacidade de focar e de priorizar. Ele não consegue priorizar, ele não consegue entender, ele não consegue saber o que é mais importante nesse momento. Eu tenho 5 tarefas para fazer. E fica nervoso por isso, fica estressado por isso. Se tem aquela síndrome de Tourette que eu falei, ele faz mais, os tiques nervosos aparecem mais, ele não consegue identificar por que ele tem os tiques nervosos, ele vai perdendo muito as coisas, ele tem passagens, níveis da vida, certas épocas, ele esquece demais as coisas. Então ele esquece chave, não sabe onde colocou a chave, o cartão, não sabe onde está a carteira, tem dificuldade, e não é por isso que tem memória ruim. Às vezes tem a memória excelente, mas como ele tem este transtorno, porque é um déficit de atenção, ele tem um esquecimento enorme, esquecer as coisas, mas lembra de muitas coisas com riqueza de detalhe. Tem inquietação, adulto com inquietação, com nervosismo, que não para de se mexer, que mexe a perna o tempo inteiro, que mexe o cabelo o tempo inteiro. Então tem uma inquietação muito grande. Tem dificuldade em ficar quieto e tem uma dificuldade em saber a hora que tem que falar, a hora de se expressar. São adultos que interrompem muito na hora que estão conversando. Eles não têm. Por serem inquietos, por terem essa inquietação, esse nervosismo, eles preferem falar porque o nível de raciocínio mental, para eles é mais fácil e pode ser bem complexo, mas é muito mais fácil ele se expressar porque ele está se concentrando naquilo que está no pensamento. Ele não se concentra naquilo que ele está ouvindo, que vem de fora, mas ele está se concentrando naquilo que está dentro dele. Então, por isso que muitas vezes ele fica só concordando numa conversa, numa aula, ele fica, mas o pensamento dele não para. Ele muitas vezes, quando adulto, deixa escapar respostas, porque ele interrompe muito as pessoas. Tem uma alteração de humor e uma irritabilidade, um temperamento explosivo muito grande. Então, as pessoas, adultos com TDAH, eles mudam muito rápido de humor, e aí as pessoas começam a taxar, ou é borderline, ou tem mil sintomas aí, mil patologias que as pessoas começam a julgar e começam a taxar as pessoas. Eles têm o adulto, quando ele tem TDAH, ele tem uma incapacidade muito grande de lidar com estresse. Por quê? Porque ele tem uma impaciência muito grande. Ele tem muitas dificuldades em assumir os riscos que possa ter para a vida dele, como uma consideração de segurança pessoal ou a segurança de outras pessoas. Por exemplo, pessoas que têm o TDAH, eles dirigem de uma forma mais agressiva, mais desatenta, porque ele tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então a atenção dele é menor, a percepção quando ele está dirigindo, por exemplo, é menor, e ele dirige mais rápido, porque ele é impulsivo, ele precisa fazer as coisas muito rápido, ele não gosta de ficar muito tempo num lugar parado. Então esses são alguns dos sintomas que estão associados ao TDAH. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre as condições relacionadas no adulto, como transtorno da personalidade, quando ele é bipolar,
quando ele pode se desenvolver como um obsessivo compulsivo. Então, no próximo vídeo nós vamos falar também por que se adquire esse transtorno, de onde ele vem, qual é a origem dele, a função do cérebro, por que eles são, existem pesquisas que identificam as diferenças entre os cérebros com pessoas com TDAH e com pessoas que não têm. No próximo vídeo nós vamos falar também quais seriam os grupos de risco. Por que essas pessoas, por que em uma família algumas pessoas desenvolvem e outras não? O que isso afeta na idade escolar, nos adolescentes e no adulto? Existem medicamentos para isso? Por que as pessoas são encaminhadas aos especialistas? Quais seriam os especialistas que poderiam trabalhar e poderiam orientar esse adulto, essa criança? Então, no próximo vídeo nós vamos falar muito sobre todos esses sintomas e tudo aquilo que está intimamente relacionado com o transtorno de déficit de atenção e que muitas vezes passam despercebidas por muitas pessoas. Peço a você que compartilhe esse vídeo, que dê um joinha, um like e que possa também difundir esse assunto para que mais pessoas consigam interagir, para que mais pessoas consigam melhorar os seus relacionamentos, ter uma comunicação mais efetiva e mais afetiva. Um beijo no seu coração.